Olá, tudo bem com você? Sou o Neander Santana, personal trainer, e estou aqui novamente, através do Sempre Magra, para conversar um pouquinho com você sobre emagrecimento. Passada essa comemoração do Dia das Mães, vamos abordar um tema que ele é muito discutido mundialmente, é a obesidade, especificamente sobre as causas da obesidade. Até pouco tempo atrás, a gente poderia dizer que o indivíduo simplesmente comer demais poderia engordar, né, pela falta de inatividade física, aumento dessa ingestão calórica, e seria simplesmente isso. Mas foi descoberto que não é totalmente isso que acontece, né? Que este conceito do indivíduo de que o indivíduo que come muito e fica obeso, ele está meio que ultrapassado, né? É claro que esse indivíduo ele vai engordar se ele comer muito e fazer pouca atividade física, mas não é só isso. Tem pessoas que têm uma dificuldade em gastar essa energia, tá? Existem várias causas que podem ocasionar essa obesidade e a gente vai falar algumas delas. Entre o primeiro grupo que nós vamos tratar da causa da obesidade, nós temos os obesos de nascença, né, que foram sempre gordinhos, a não ser por alguns momentos que fizeram algum tipo de regime, mas logo em seguida tiveram um reganho de peso. Mas do ponto de vista clínico, é um tipo de gordura que é associada aos genes e que está representando cerca de 30% dos casos de obesidade. Logo em seguida, nós temos a obesidade na fase da puberdade, que prevalece muito mais nas meninas. E esta obesidade ela pode ser explicada por alterações hormonais, como simplesmente o aparecimento dos hormônios sexuais, ou psíquicos, que são as alterações emocionais que geralmente acometem estas adolescentes. Mas ainda há casos que podem ser verificados através do histórico familiar, que frequentemente é registrado através de fenômenos semelhantes que acontecem com as mães e com as avós dessas meninas. O terceiro tipo de obesidade é aquela após o casamento, né? Que muita gente diz, é só casar que você já ganha 5 quilos, um ditado popular, né? Mas isso tem prevalência nos homens e se deve principalmente ao sedentarismo e alimentação exagerada. Mas agora nota-se uma queda nesse tipo de obesidade, porque principalmente as mulheres, elas estão trabalhando mais fora de casa, então elas têm uma dedicação maior e estão se cuidando mais. A próxima causa se trata da obesidade após a gravidez, que é muito comum, né? Mas ela pode ser atribuída a causas psíquicas, hormonais, genéticas, mas também ela pode ser muito comum devido ao comportamento da mãe antes de se preparar para engravidar e também durante o processo de gravidez, durante ali aqueles 9 meses, a forma que ela come, o que ela come, a falta de atividade, então tudo isso pode levar a uma obesidade, um acúmulo de gordura corporal pós-gravidez que se torna muito mais difícil de eliminar. A próxima causa, ela retrata mais o atleta, que seria a obesidade pós-cessação de atividade física. A pessoa que é uma atleta de alta performance tem um alto gasto calórico e também tem um alto consumo de alimentos. Após essa cessação de atividade, se ele não se cuidar, o que acontece? Ele diminuiu o nível de atividade que ele fazia, mas, no entanto, ele não eliminou a quantidade de alimento que ele ingere. Então, o que acontece? Mais alimento, menos atividade, a pessoa vai engordar. Outro tipo de causa de obesidade é a obesidade após deixar de fumar, que seria mais ou menos uma compensação de ele evitar o cigarro e
procurar um alimento, procurar algo para que possa estar mastigando, e com isso ele vai se alimentar, comer, para compensar esse cigarro que ele está tentando eliminar. E o que acontece? Com essa falta de atividade também, ele vai provocar um aumento da gordura corporal e com isso ocasionando este tipo de obesidade. Outro tipo de causa de obesidade é a obesidade causada por drogas. E quando eu falo drogas, estou me referindo a alguns medicamentos que podem fazer a pessoa engordar. E particularmente, vamos destacar os antidepressivos. Você sabe como a vida agitada de hoje, muita ansiedade, muito estresse, e muitas pessoas hoje estão sofrendo com o que a gente chama de depressão. Então, o uso de antidepressivo pode fazer a pessoa engordar, ganhar mais pesos. Então, uma pessoa que está muito ansiosa, depressiva, ela pode encontrar no alimento uma forma de fuga, de compensar tudo isso que ela está passando nesse momento. E com isso, causando a obesidade. Com o avanço da idade, nós temos a obesidade da menopausa, que as mulheres têm nítida alteração em seu corpo durante essa menopausa, incluído o ganho de peso. Agora, é muito interessante salientar que esse acúmulo de gordura pode ser atenuado com o uso de hormônios femininos e que põe em xeque a tese de que os hormônios sempre engordam. E existem algumas outras vários tipos de obesidade que tem um percentual pequeno para, nesse caso em que a pessoa ganha gordura. Mas hoje eu vou te citar 4 grandes razões para que o indivíduo seja obeso. A primeira é a ingestão exagerada de alimentos. A segunda seria uma queima calórica deficiente. A terceira é a capacidade de fazer gorduras. E a quarta, a capacidade de queimar essas gorduras. Então, podemos concluir que a capacidade de uma pessoa engordar depende bastante, basicamente, de quanto ela come, mas também de quanto ela queima de calorias e de quantas calorias são queimadas desse depósito de gordura que ela possui e de quanta gordura ela é capaz de fazer. E que cada uma dessas 4 condições depende muito do próprio organismo dela e também, mais ainda, de que componente genético possui esse indivíduo, razão pela qual muitos estudos ainda estão sendo feitos, muitas descobertas ainda vão ser feitas para se tentar dar uma solução mais rápida e possa evitar que essa epidemia da obesidade ela avance como está avançando no mundo de hoje. E era isso que eu tinha para falar hoje para você, te trazer algumas informações básicas acerca das causas da obesidade. E eu espero que, se você não sabia, está tendo conhecimento agora. Se você já sabia, vale lembrar, porque muitas vezes a gente sabe de uma coisa, mas não dá muita atenção para aquilo que é realmente importante, tá bom? E eu te agradeço por estar acompanhando o Sempre Magra e estar acompanhando mais este conteúdo que a gente está proporcionando para você, tá? E eu te encontro amanhã com mais informações, mais exercícios, que a semana está apenas começando. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se está vendo pelo YouTube, que assim mais e mais conteúdos serão vistos por mais e mais pessoas. Um grande abraço, tchau!